Muito bem, gente. Nós vamos corrigir os exercícios que a gente fez nas últimas aulas para que ficar bem entendido o assunto. E aí, na semana que vem, nós vamos fazer uma atividade avaliativa também sobre isso, tá? Então, vamos lá. No exercício sem ser dessa semana que passou, no outro, que a gente falou sobre as transformações químicas. Então, sobre as transformações químicas, vamos entender o que elas são, né? Como a gente viu nos slides. Elas são transformações, na verdade, todas as transformações que vão ocorrer uma nova substância delas. Ou seja, a matéria ela está sempre se transformando. Só que às vezes essa transformação, simplesmente ela mudou de estado físico, mas não formou uma nova substância. Então, a gente divide em transformações físicas e químicas. As físicas não formam novas substâncias. Por exemplo, dissolver o sal na água. Se eu dissolvo o sal na água, não formou nada novo. Só o sal virou sal dentro da água, dissolvido. Triturar um grão de sal, por exemplo, partir um copo de vidro, né? Ou quando a água era líquida e virou sólida. Não formou, uma terceira substância. Continuou sendo ela mesma. E as químicas sempre formam uma nova. Ocorre uma transformação e de uma coisa surge outra. Por exemplo, uma maçã que apodrece, uma madeira que queima, um bolo. Todas essas tinham uma coisa antes, ocorreu uma transformação, seja um apodrecimento, uma mistura, um aquecimento, que do final formou uma nova coisa, né? Da maçã vai formar, então, substâncias químicas, os micro-organismos ali, né? Do bolo, forma-se o bolo, né? E do fogo forma-se cinzas e outros compostos, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. E aí, nós vamos corrigir agora. Vamos lá para número 1. Quando a matéria sofre uma transformação qualquer, disse que ela sofreu um fenômeno que pode ser físico ou químico. Nesse sentido, considere as seguintes transformações. 1. Derretimento das geleiras. Degradação dos alimentos no organismo. Ação de um medicamento no organismo. Produção de energia solar. Vamos ver se são físicos ou químicos? Por exemplo, um gelo na geleira que derreteu. Não formou nada novo, só derreteu o gelo. É físico. Degradação dos alimentos no organismo. Na verdade, com essa degradação, né, vai se formar o bolo fecal que a gente conhece, vai se formar uma nova substância. Senão, não sairia outra coisa que não que a gente comeu, né? Por exemplo, a gente come milho. Não, milho não, vou pegar outro exemplo. A gente come, sei lá, abacate, né? E arroz. E aí sai toda uma coisa nova, né, nas fezes. E no sangue também esse composto se degrada e uma nova substância formada no meu corpo. Ou seja, houve transformação química. Ação de um medicamento no organismo. Também uma transformação química, totalmente química, tá? Porque o medicamento já é uma química, faz algo acontecer, substâncias novas serem produzidas. Então, é química, tá? Vamos lá, vamos ver aqui qual é o outro. A produção de energia solar. Aqui tem duas questões. Se eu olhar só para a questão do que está captando a luz do sol, eu digo que é físico. Mas se eu olhar para o que a luz do sol se transforma em energia elétrica depois, né? Aí era químico. Mas nesse caso, a gente está olhando só para a parte física mesmo, de captar a energia solar. Então, a gente considera como físico. E aí, olhando, então, as afirmações, a correta seria a letra E. Ok? A número 3 aqui, que está do ladinho da número 1, se desconsidere, porque vocês não aprenderam essa questão, tá? Vamos para outra. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, número 2, que está aqui embaixo da número 1. Os sistemas naturais mantêm parte da regulação por meio do desencadeamento de fenômenos físicos e químicos. Qual das situações abaixo corresponde a um fenômeno químico? Então, eu já marquei aqui, né? Tem a decomposição da matéria orgânica, por quê? De uma coisa saudável ali, vai se decompor e virar uma outra coisa. Evaporação das águas de um lago é físico, por quê? Por que ele é físico? Porque só da água virou água em vapor, não formou nada novo, né? O vapor da água ainda é água. Chuva, somente água caindo. Orvalho, somente água também saindo ali. E erosão, que é quando a água vem e dissolve, derruba um pedaço de terra, faz desabar um pedaço de uma terra, por exemplo.
não formou nada novo também. Então, o único que é químico aqui é a letra A. Número 4. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos, né? Medicamentos, em especial, na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados, protegidos do calor para que se evite. Então, o que acontece? A gente guarda, né, os medicamentos para que ele não se altere, senão ele perde a sua validade. Vamos ver as afirmações? Número 1. Evaporação de um ou mais de seus componentes. Se um produto evapora, ele não formou nada novo, então é um fenômeno físico, uma transformação física. 2. A decomposição é consequente da diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo. E consequente diminuição, né, da quantidade, ou seja, quando algo se decompõe, né, e muda o princípio ativo, quer dizer, novas substâncias são formadas, ele não é mais ele mesmo. Então, é fenômeno químico. Decomposição de remédios é fenômeno químico. 3. A transformação de compostos indesejáveis, a formação de compostos indesejáveis potencialmente prejudiciais à saúde. Também, uma transformação química. De um remédio, formam-se substâncias que não são boas, né, daquele próprio remédio. Então, formou novas substâncias, é a transformação química. Então, a resposta que seria correta é a letra B. Tá bom, gente? Essa seria a correção dessas atividades. Corrija, anote no caderno as erradas e mande suas dúvidas no grupo. Grande abraço.